Boa tarde, futuros servidores da Câmara Legislativa do Distrito Federal. É um prazer estar aqui com vocês no Imperdível para repassar dicas importantes para você que vai fazer essa prova. Nós vamos falar de gestão de pessoas. No seu edital são 7 tópicos. Desses 7 tópicos eu tenho aqui também excelentes dicas para tratar com você, ok? Vem cá comigo, olha só, vamos inicialmente aqui visualizar essa verticalização do edital. Esses tópicos estão dentro de noções de administração, como certamente vocês já sabem. Nós temos avaliação e mensuração de desempenho, a banca gosta de cobrar as metodologias, os métodos tradicionais, os métodos modernos, nós vamos falar disso. Motivação, liderança, clima e cultura organizacional, é comum a banca cobrar a diferença entre clima e cultura. Desenvolvimento institucional e abordagem da mudança organizacional. Nós vamos estudar nesse tópico DO, desenvolvimento organizacional, que está relacionado à mudança planejada, processo decisório, tipos de decisões e gerenciamento de conflitos. Você pode acompanhar no material que vocês têm em mãos e fazer algumas considerações aqui que eu vou tratar com vocês. Quando nós falamos de avaliação de desempenho, que é uma temática que está prevista no edital, nós precisamos focar nos métodos tradicionais e nas metodologias modernas. Dos métodos tradicionais, nós temos aqui, ó, escala gráfica, a lista de verificação, a escolha forçada, frases descritivas, incidentes críticos, pesquisa de campo e comparação aos pares, que pode também aparecer como comparação binária. Dos métodos modernos, 360 graus, a banca costuma cobrar bastante APPO, que é uma avaliação participativa por objetivo, avaliação de competência e resultados, que é uma avaliação conjugada, e a avaliação de potencial. Bom, dos métodos tradicionais, o mais utilizado está aqui, ó, escala gráfica, que é um formulário de dupla entrada, com fatores previamente definidos e graduados. É um método que favorece muito um erro de avaliação chamado efeito halo, que é uma generalização que o avaliador pode cometer. Ou mesmo o erro de tendência central, a tendência que o avaliador tem de jogar tudo para uma média conceitual. Isso também é considerado um erro. Nós temos lista de verificação, que é uma metodologia considerada uma simplificação da escala gráfica. Você tem apenas um checklist de fatores e uma escala de medida. Temos também uma outra metodologia chamada escolha forçada. Esse método aqui a banca também gosta de cobrar. Esse método, ele é caracterizado como blocos de frases de desempenho em que o avaliador, ele é obrigado, por isso que o nome do método é escolha forçada, ele é obrigado a escolher dentre as frases aquela que melhor define o desempenho do colaborador. Frases descritivas, está aqui uma metodologia que é praticamente a mesma caracterização da escolha forçada. A única diferença é que o avaliador não é obrigado a escolher as frases. Incidentes críticos, nós estamos falando de um método que observa e registra as excepcionalidades, ou seja, tudo que for excepcionalmente positivo ou excepcionalmente negativo, o examinador vai lá e registra no formulário. Ele só vai avaliar as incidências críticas. Pesquisa de campo, o que caracteriza a pesquisa de campo? Uma entrevista. Falou de um método que utiliza entrevista, só pode ser pesquisa de campo. Comparação aos pares, nós estamos falando de uma metodologia que compara 2 a 2 empregados. Ok, mas por que essas metodologias elas são consideradas tradicionais? Porque não há participação dos avaliados, tá certo? Não há participação dos avaliados. Ok? Por isso que é considerado tradicional. O colaborador ele fica passivo no processo. As metodologias modernas já são consideradas modernas exatamente porque há participação. O avaliado, ele vai participar do processo. Ele está implicado, ele está envolvido. A gente diz que são metodologias consideradas participativas.
Bom, e aqui nós temos um método muito cobrado pela banca, que é exatamente 360 graus ou método circular. O que caracteriza? São várias fontes de avaliação. Eu tenho um avaliado, eu tenho o chefe que avalia, eu tenho os colegas, ele próprio se autoavalia, eu posso, inclusive, implicar os clientes, fornecedores internos ou externos e até outras fontes de avaliação. Por isso que a gente considera 360 graus. A avaliação participativa para o objetivo é uma avaliação focada na eficácia, em que o foco está nos resultados. Aqui o avaliador, ele senta e negocia com o avaliado, isso é um dos aspectos mais importantes da PPO, porque, no caso, a chefia senta com o colaborador e negocia com ele os objetivos que ele deverá alcançar. Então, por isso que a gente considera que é uma metodologia participativa. Os objetivos não são impostos, e sim pactuados. A avaliação de competência, quando eu faço o mapeamento das competências, é claro que vai ser necessário também certificar se o colaborador tem ou não as competências. As competências a gente refere o CHA, conhecimentos, habilidades e atitudes. É a certificação do CHA. A avaliação de competência e resultados, aqui nós temos uma avaliação conjugada. Eu certifico o CHA, se o profissional tem conhecimento, habilidades e atitudes, se ele está apresentando resultado. Já a avaliação de potencial é avaliar o potencial de crescimento que tem esse profissional. Então, é possível também avaliar a possibilidade de um profissional se desenvolver e, a partir daí, começar a investir nesse profissional em termos de carreira profissional, ok? Vejamos, olha só esse item de prova. O item diz assim, ó, apresenta como vantagem a eliminação da superficialidade e subjetividade. Consiste em avaliar o desempenho das pessoas por meio de blocos de frases descritivas que focalizam certos aspectos do comportamento. Cada bloco é composto de 2, 4 ou mais frases. O avaliador escolhe obrigatoriamente apenas uma ou 2 frases em cada bloco. Tais vantagens e características são atribuídas ao método de avaliação do desempenho, autoavaliação por escalas gráficas, escolha forçada, 360 graus por objetivos. Tem 2 pontos importantíssimos aqui. Está dizendo que são blocos de frase, está dizendo que a escolha é obrigatória, só pode ser escolha forçada. Além disso, isso é um aspecto muito importante, está dizendo no início desse enunciado que é um método que elimina a superficialidade e subjetividade. Vamos reforçar esse entendimento aqui, porque isso pode aparecer em prova para a gente. Em outras palavras, quando a gente diz que elimina essa superficialidade e subjetividade, a gente está dizendo que elimina o efeito halo. O efeito halo é um efeito de generalização que o avaliador pode cometer e isso pode vir a prejudicar o resultado da avaliação. Esse método já consegue fazer o quê? Eliminar esse efeito halo. Contrapartida, na letra B, você tem escala gráfica. A escala gráfica, ela favorece o efeito halo. Isso é uma desvantagem da escala gráfica. Favorece o efeito halo. Favorece essa generalização, que é um erro de avaliação de desempenho. A autoavaliação é o profissional se autoavaliar, 360 graus a gente já entendeu, são várias fontes de avaliação, e avaliação por objetivo é quando você estabelece os objetivos com o colaborador, tá certo? Então, letra A é a nossa resposta. Vejamos esse outro item também que trata de avaliação de desempenho. O item começa falando e já mencionando um dos métodos que é denominado pesquisa de campo. É um dos métodos tradicionais, perfeito, mais completos de avaliação de desempenho. Baseia-se no princípio da responsabilidade de linha e da função de staff. Isso quer dizer o quê? Que o gerente e o especialista estão juntos na hora da avaliação. É um método tradicional, é um método mais completo, envolve responsabilidade de linha e função de staff. Dentre as suas características, guarda isso, falou de pesquisa de campo, eu tenho que pensar em entrevista. É o único método que utiliza o quê, pessoal? Entrevista. Ok? Olha lá o que diz a letra A. O estabelecimento consensual de objetivos entre gerente e subordinado. Já tá, não tem nada a ver. Por quê? A gente viu ainda há pouco que existe um método chamado APP.
A PPO é a avaliação participativa por objetivo. Letra A está para a PPO. Letra B diz assim, a utilização de um formulário de dupla entrada. O que é um formulário de dupla entrada? Ah, nesse formulário eu tenho fatores previamente definidos e graduados. Existe método que diz que utiliza esse formulário? Sim, o nome desse método é chamado escala gráfica. Então, essas características é da escala gráfica. Não pode ser pesquisa de campo. Então, B está fora. A utilização de entrevista. Opa, olha lá o que está dizendo. Feito pelo especialista em avaliação com o gerente para, em conjunto, avaliar o desempenho dos funcionários. Encontramos a resposta, pesquisa de campo. Letra D está dizendo, recebimento pelo avaliado de feedbacks, retornos, não apenas de seus superiores, mas também das demais pessoas. Olha lá, o superior está avaliando e as demais pessoas com as quais esse avaliado se relaciona. Nós estamos falando do método 360 graus, várias fontes de avaliação. O mapeamento dos pontos fortes e fracos do avaliado e o estabelecimento de um programa global de aprimoramento de suas habilidades, tá certo? Como o item está referindo mapeamento, tá certo? E quando a gente mapeia pontos fracos, é como se a gente estivesse mapeando gaps, lacunas de competência, ok? Isso aqui é uma avaliação de competências. Andréia, mas não tem aquele método lá chamado incidentes críticos? Esses incidentes críticos não avalia pontos fortes e fracos? Sim, mas são pontos extremos. Teria que estar pontuando aqui, né? Se eu observar e registrar aspectos e extremos, desempenhos excepcionais, positivos e negativos, eu poderia estar pensando nos incidentes críticos. Da forma como está a letra E, está mais para avaliação de competência. Pessoal, eu quero falar, eu não posso deixar de dar essa hiper dica para você, porque quando se fala de avaliação de desempenho, os vícios de julgamento, os erros de avaliação, eles são comuns de aparecer. Então, eu trouxe essa questão para tratar desse ponto importante do conteúdo. Todo sistema de avaliação humana apresenta vícios de julgamento que dão origem às críticas que o tornam um sistema vulnerável pela sua subjetividade. No âmbito das atitudes conscientes, é visto como mais frequente. Letra A, tendência central, quando o avaliador, por medo de errar ou se comprometer, apresenta resultados sempre medianos e nunca muito bons ou muito ruins em relação aos avaliados. Vamos falar então aqui desse erro que ele é muito comum de ser cobrado. O erro de tendência central, gente, é um erro em que o avaliado ele tem uma dificuldade. Ele não consegue avaliar o colaborador em nenhuma extremidade, tá certo? Então, comportamentos excepcionalmente positivos e excepcionalmente negativos, deixa eu corrigir aqui, ó, excepcionalmente negativos, ele não registra, tá certo? A tendência dele é jogar toda a avaliação para uma média conceitual. Então, o que é o erro de tendência central? Média conceitual. O avaliador tendencia a jogar tudo para uma média. Isso é um erro? Ele teria que avaliar fator a fator, né, de acordo com o desempenho do colaborador. Então, realmente, ele nunca põe muito bom e nem muito ruim. Ele não tende a avaliar nos extremos. A tendência dele é jogar tudo para a média. A letra A já respondeu, tá certo? Porque está definindo esse vício de julgamento corretamente. Supervalorizar as qualidades potenciais, que registra atitudes em que o avaliador confunde resultados concretamente realizados com características potenciais. A questão diz assim, ó, no âmbito das atitudes conscientes. É isso que eu quero trazer para vocês. Existe um teórico que a FCC é apaixonado, nunca vi, adora esse teórico, o nome dele é Marras, né? E o Marras, ele fala dos erros conscientes. Quais são os erros conscientes? Os erros conscientes, segundo esse teórico, são dois. Um é chamado de erro de tendência central, que é
afirmativa que nós marcamos agora, tá? Erro de tendência central. E o outro erro que ele vai dizer, ó, é consciente também, é o efeito halo, que é aquela generalização que a gente comete baseado em uma única característica, tá certo? Então, como nós estamos pedindo erros conscientes, a letra A já definiu corretamente erros de tendência central e é considerado um erro consciente, assim como o efeito halo. A letra B, gente, é um erro. Tá? A gente, quando supervaloriza qualidades potenciais, isso acaba sendo um erro, porque eu tenho que avaliar o que realmente é o desempenho do profissional hoje, não o potencial dele. Mas não é considerado um erro consciente. Segundo Marras, é isso que eu quero que vocês registrem no material de vocês, é considerado um erro inconsciente, tá certo? Abreviei essa palavrinha aí, ó. E CS é um erro inconsciente, segundo ele. Efeito halo, ele considera um erro consciente, mas olha o que está dito. Efeito halo, ou tendência à generalização, até aqui show de bola, que ocorre quando o avaliador nivela o julgamento do avaliado ao médio do grupo. Errado. Volta aqui para mim, por favor. Olha só. Quando eu falo do efeito halo, o efeito halo, que é um erro muito comum de ser cobrado, ele é uma generalização. O início da alternativa está correto. Mas eu não faço uma generalização no sentido de fazer uma análise da média do grupo. Não é isso. É com base em um fator. Exemplo, eu sou muito Caxias, horário para mim é tudo. Funcionário que é pontual, para mim, presta. Pontualidade, eu vou dar uma nota alta e generalizo para todos os demais fatores. Aquele funcionário que não é pontual, para mim, ele não presta. O que eu faço? Dou uma nota baixa para pontualidade, isso não é errado, eu devo fazer, porque realmente ele se atrasa. Mas onde é que está o meu problema? Eu generalizo para todos os demais fatores de avaliação. Isso é o que a gente denomina de generalização baseada em uma característica, enfim. É o denominado efeito halo. Para Marras, o efeito halo e o erro de tendência central é considerado o quê? É considerado erros conscientes, ok? Os demais vai ser considerado inconsciente na linha de raciocínio dele. Volta aqui para a tela para que vocês consigam visualizar as demais alternativas. D diz assim, levar em conta características pessoais extra-cargo, que avaliam um colaborador deixando-se levar por valores ou atitudes que ele possui fora do ambiente de trabalho e que podem influenciar o avaliador tanto de forma positiva quanto negativa na hora de registrar o seu desempenho. Isso é erro? É. Ao invés de avaliar o desempenho do profissional agora, eu levo em consideração características outras que nada tem a ver com o ambiente de trabalho. Mas, segundo esse teórico, é considerado um erro inconsciente. Letra E, ressentidade, quando o avaliador leva apenas em conta fatos e acontecimentos no curto espaço de tempo anterior ao processo avaliativo. Isso também é erro, é quando eu avalio baseado só no que está acontecendo agora, esqueço todo o período de avaliação, mas é considerado também um erro inconsciente, tá certo? Por isso, letra A é a alternativa correta. Amadinhos, olha, dos erros de avaliação de desempenho, efeito halo, erros de tendência central, esse efeito ressentidade, leniência, que é o quê? Você minimizar os erros do avaliado, rigor excessivo, você ser muito rigoroso. Esses erros, é comum de aparecer em questões de prova. Lembrando que consciente só tem dois, quais? Halo e o erro de tendência central, beleza? Fechamos aqui esse bate-papo. Eu só quero fazer aqui um adentro aqui com vocês em relação à avaliação de desempenho, para a gente fechar esse tópico avaliação. O Marras, que é esse teórico que eu disse para vocês que a banca gosta, ele traz isso daqui, que é só ele que traz, e vira e mexe aparece em questões de prova. Existem 3 campos influentes para atingir resultados, ou seja, para você a avaliação ser bacana, tá certo? Para a avaliação de desempenho funcionar bem, isso também vai até servir para desenvolvimento organizacional, na parte de mudança planejada, ele também fala isso, ele vai dizer assim, olha, existem variáveis que vão influenciar num sistema de avaliação de desempenho. Ele refere uma variável que ele denomina aqui variáveis volitivas, a variável teleológica e variáveis de suporte organizacional. O que ele está chamando de variável volitiva? Olha, é o querer do avaliador e o saber do avaliador. Ele precisa querer avaliar, para que faça isso com imparcialidade, e ele precisa ter domínio, conhecimento, para ele não cair nas armadilhas, nos erros, por exemplo, de avaliação. Outro aspecto importantíssimo para que a avaliação, surta efeito, a variável teleológica. Olha a questão de prova.
variável teleológica. Aqui nós estamos no campo das metas. É a missão da avaliação de desempenho. Em outras palavras, o sistema de avaliação de desempenho deve ter muito claro quais são as suas metas para que o sistema funcione bem. E as variáveis de suporte organizacional, isso tem a ver com possibilidades. Os instrumentos, né, os meios necessários, como as metodologias, a logística. Se eu não tiver recurso para realizar o sistema de avaliação de desempenho, isso pode prejudicar os resultados da avaliação de desempenho. Então, são 3 variáveis. Quais? Volitivas, teleológica, a palavra teologia, ela está ligada aqui, esse TO, esse prefixo a metas, e as variáveis de suporte organizacional. Fique atento, é uma linguagem muito peculiar dessa literatura aqui de Marras. Bom, falar de motivação, que é um tema proposto também, eu aqui só quero reforçar que vocês precisam, antes de fazer essa prova, né, trabalhar e fazer uma revisãozinha acerca das teorias motivacionais de conteúdo e processo. Vamos lá, teoria de conteúdo, guarda isso, é estática e descritiva, é característica, já as de processo são dinâmicas e prescritivas. Teoria de conteúdo descreve o que motiva, vai falar de fatores internos e externos. Já a teoria de processo vai explicar o fluxo, como a motivação ocorre, vai explicar a motivação com base em cognição, pensamento, crença, expectativa, enfim. Já essas teorias de conteúdo focam em necessidades. Quais teorias que a gente precisa realmente estar antenado? Pode cair. Maslow, hierarquia, Aldefé, que tem fé, não é verdade? ERC, que traz para frente, fica crer. Quem tem fé, crê. A teoria dos 2 fatores, que fala de fatores motivacionais e fatores de higiene. A teoria X e Y e a teoria das necessidades adquiridas do MC, McClelland. Ele fala de 3 necessidades: realização, afiliação e poder, ok? Fiquem atentos aqui, uma importante dica. Olha só, a teoria de Aldefé fala de 3 necessidades: existência, relacionamento e crescimento. A teoria das necessidades adquiridas também fala de 3 necessidades: realização, afiliação e poder. Essas teorias, a teoria de McClelland, né? O cara é um MC, a gente brinca, né? Ele fala de rap, ele fala de realização, ele fala de afiliação, ele fala de poder. São as 2 únicas teorias que falam de 3 necessidades. Aldefé, que tem fé, crê. De trás para frente, essas necessidades, elas podem ser apresentadas assim. E o MC desenvolve a teoria, o quê? A teoria do rap, perfeito, pessoal? Então, essas teorias eu tenho que estar atenta. Andréia, tá, beleza, mas eu preciso saber qual é aquela que tem uma probabilidade de cair maior. Estatística, tá certo, pessoal? Maslow cai bastante, e o Herzberg, que é a teoria dos 2 fatores, fator motivacional e fator higiênico, e a teoria X e Y de Gregor, que vai trazer uma visão positiva, né? Teoria X retrata uma visão negativa da natureza humana e a teoria Y, uma visão positiva da natureza humana. Yes, tá? O homem, ele é motivado, ele gosta de trabalhar, ele é engenhoso, ele é criativo. Já a teoria X vai ter uma visão negativa. O homem não gosta de trabalhar, né? Ele é preguiçoso. Não é uma visão tão positiva assim. Já essas teorias motivacionais de processo são teorias que vão explicar a motivação focada em cognição, pensamento. Nós temos Bandura com a teoria da autoeficácia, crença nas próprias capacidades e habilidades eleva o nível motivacional. Adams com a teoria da equidade, percepção de equidade. Quando eu percebo que as relações são justas, isso me gera satisfação e a satisfação vai me gerar motivação. Victor Vroom, que vai falar de expectativa, geramos expectativas, crenças probabilísticas que os nossos esforços serão recompensados. Skinner, teoria do reforço, um comportamento quando reforçado a tendência ele voltar a ocorrer. E Locke, que desenvolveu a teoria da fixação de metas, fixação de objetivos, que vai afirmar que as metas, os objetivos elevam o nível motivacional. Beleza? Vamos aqui só bater o olho nessa questãozinha aqui para a gente reforçar
uma dessas abordagens. Adriano, gestor público que atua em um órgão público, constatou baixa produtividade dos integrantes da equipe sob sua supervisão e decidiu introduzir técnicas motivacionais com o propósito de melhorar o desempenho da equipe. Para tanto, optou por adotar a teoria ERC. O item está cobrando uma teoria específica desenvolvida por Clayton Alderfer. O que significa que deverá levar em conta a fatores extrínsecos ditos de higiene que previnem a insatisfação e fatores intrínsecos associados a sentimentos positivos. Bom, essa alternativa, ela está falando de uma teoria, mas não é a teoria ERC, é a teoria dos dois fatores. Fatores higiênicos e fatores motivacionais, ok? Letra B, as necessidades de realização, afiliação e poder. A teoria está falando de RAP. RAP não foi desenvolvida por Clayton Alderfer. Ela foi desenvolvida por David McClelland, é o MC. David McClelland. Então, tá aqui. Letra B, não podemos marcar. Letra C, que há 3 grupos de necessidades essenciais de existência, relacionamento e crescimento. Aqui nós estamos falando de existência, relacionamento e crescimento, que é a teoria ERC, realmente de Clayton Alderfer. Encontramos a resposta. D diz assim, aspectos de conteúdo que indicam o que motiva o indivíduo e aspectos de processo que explicam como se processa o fenômeno motivacional. Veja que essa alternativa está falando da classificação, ó, teoria de conteúdo, teoria de processo. A teoria ERC é uma teoria de conteúdo, né? Foca a necessidade. Letra E, que a introdução de recompensas externas, como pagamento para trabalhos que eram anteriormente gratificantes apenas pelo seu conteúdo, tendem a reduzir a motivação. Não é a explicação de Clayton Alderfer em relação à teoria ERC. Ele apenas afirma que existem essas 3 necessidades e que elas podem surgir simultaneamente, né? Eles quebram a hierarquia de Maslow. Tá aí, letra C, a nossa resposta. Vamos falar então desse tema aqui, ó, liderança, dica importantíssima para você. Quando falamos de liderança, é muito comum a banca cobrar a evolução das teorias, tá certo? Teoria dos traços de personalidade. Essa teoria aqui, ó, ela surgiu na década de 20 até década de 40, uma importante teoria. Teoria dos estilos de liderança, que surgiu logo em seguida, na década de 40, década de 60. E as teorias situacionais ou contingenciais, que surgiram na década de 60 até década de 80. Nós estamos falando de abordagens evolutivas. A teoria dos traços de personalidade, o que ela afirma? Que a liderança é nata, isso é extremamente importante, tá? Só uma questão semântica, tá certo? Se eu disser que ela é inata, também tá certo, porque inata é de inerente, tá bom, queridos? Tenho observado questões de prova vendo como a liderança é inata e o item vai estar correto, tá? No sentido que é herdada. Aqui o líder, ele possui características marcantes de personalidade, e é isso que determina a sua liderança, se ele tem ou não esses traços. Estilos de liderança, aqui a gente já vai dizer que a liderança é diferente, ela pode ser o quê? Aprendida, ela pode ser adquirida. Nesse período a gente passou a descrever estilos de liderança. Os estilos clássicos, autocrático, democrático, laissez-faire, liderança orientada para tarefa, pessoas, ok? E as situacionais que vão dizer que a liderança deve ser adequada a cada situação, ou seja, existe a adequação do líder de acordo com a situação. Nós temos teorias aqui que vão pontuar que existem fatores outros, além da figura do líder, que interfere na liderança. A gente tem um liderado, por exemplo, a depender da maturidade dele. A gente tem a situação, natureza da tarefa, a cultura, o clima, as condições de trabalho, tem uma infinidade de outros fatores além da figura do líder. Aqui a gente passa a entender que a liderança, ela deve ser o quê? Flexível. O líder deve se ajustar ao contexto, ok? Então, de uma concepção muito tradicional,
afirmando que a liderança é nata. Depois, um pouco mais à frente, afirmando que a liderança pode ser adquirida, aprendida. A gente chega às teorias situacionais dizendo que o líder deve se ajustar ao contexto. Isso até década de 80. De 80 para frente, nós vamos pegar itens de prova falando de liderança transacional e liderança transformacional. Preste atenção, é comum, a banca gosta de cobrar. Eu só não posso confundir esses perfis. Quando eu falo de um transacional, o transacional trabalha com recompensas contingenciais. O que ele faz? Troca, ele negocia, por isso que é transação, transacional, transação, faz troca, negociação. Negocia o seu trabalho, em troca ele te oferece recompensas. Ele realiza o que a gente chama de administração por exceção, que pode ser ativa ou passiva. Observem só. Um líder, quando ele é transacional e ele negocia com você metas e resultados, o que ele vai fazer? Ele negocia com você. Depois de negociar, qualquer erro que você cometer, ele vai lá e vai te orientar. Isso é o que a gente denomina de administração por exceção. Ocorreu um erro, ele vai lá e faz uma intervenção para corrigir, tá certo? Se for ativo, ele procura o erro. Se for passivo, ele não procura o erro, mas se o erro aparecer, ele vai lá e corrige. Pessoal, fora isso, o transacional, ele é laissez-faire. O que significa ser laissez-faire? Ele é liberal. Em outras palavras, ele vai te dar autonomia para você realizar o trabalho. Esse é o perfil do líder transacional. O transformacional, que é diferente, ele trabalha, gente, com atenção personalizada. É um líder que tem visão, ele tem sentido de missão. O foco dele é transformação, inovação. É um perfil que vai te oferecer estímulo intelectual. É um perfil que vai dar uma atenção pessoal, personalizada, ele vai te inspirar confiança, vai elevar a motivação da equipe. Vem aqui comigo para a gente reforçar o que está também no seu material. Olha lá, ele trabalha com influência idealizada, motivação inspiracional, estímulo intelectual e consideração individualizada. Dá essa atenção pessoal personalizada. Enquanto o transacional foca troca, inovação, esse aqui vai focar mudança, inovação, transformação. Beleza? Bom, clima e cultura. O que eu preciso que você fique atento? A cultura, ela tem profundidade. Quando eu digo que ela tem profundidade, nós estamos referindo aos níveis da cultura, ok? Nós temos um nível que ele é bem mais superficial. É todo esse nível aqui que a gente denomina de artefatos, ok? Artefatos. Ele é considerado um componente visível, né? Publicamente observável, orientado para aspectos operacionais, para tarefas, os aspectos formais, abertos, questões de prova vai dizer visíveis, né? São aqueles aspectos fáceis de serem visualizados. Estrutura organizacional, os títulos e descrições, os objetivos e as estratégias, as tecnologias, as práticas operacionais, as políticas, os métodos, os processos, as medidas, e produtividade física, financeira. Volta aqui para mim. Olha lá. Quando eu falo da estrutura física da organização, quando eu falo do slogan, quando eu falo de símbolos, quando eu falo de história, quando eu falo de heróis, é tudo que você pode ver, tudo que você pode ouvir, tudo que você pode tocar, porque são os aspectos o quê? Tangíveis da cultura, tá certo? Por isso que a gente diz que são os abertos, são os mais fáceis de serem observados. Mas a cultura, ela tem profundidade, então ela tem um segundo nível que a gente denomina de valores e tem um nível ainda mais escondidinho que nós denominamos de quê? De pressupostos básicos. Então eu posso falar de artefatos, posso falar de valores e posso falar de pressupostos básicos. O nível mais íntimo, mais escondido, mais inconsciente é denominado pressupostos básicos. Valores compartilhados é aquilo que a organização entende como importante, relevante para ela obter o quê? Sucesso. Pessoal, se liguem nessa parte de níveis da cultura, reforcem esses estudos, porque realmente a FCC adora cobrar os níveis, esses aspectos mais abertos, os aspectos mais fechados. Em linhas gerais, eu posso falar desses aspectos, desse nível visível e do nível invisível, fechado, oculto, informal. Vem aqui para você observar que nesses aspectos informais e ocultos, que entraria aqui o quê? Os denominados valores e os denominados pressupostos
básicos, que de básicos não tem nada, né? Esse aqui é o nível mais íntimo, mais inconsciente da cultura, ok? É o nível mais fechadinho, beleza? Então, a gente tem aqui, ó, artefatos, primeiro nível, valores compartilhados e os pressupostos. Valores e pressupostos está dentro de aspectos informais e ocultos, padrões de influência e de poder, percepções e atitudes das pessoas, os sentimentos, os valores, os padrões e interações informais, as normas grupais e as relações afetivas. Olha lá, componente invisível, coberto, afetivo, emocional, orientado para os aspectos mais sociais e psicológicos. Por isso que a gente diz que são elementos mais intangíveis, ok? Nesse item de prova, por exemplo, o item está dizendo assim, ó, cultura e clima correspondem a conceitos e fenômenos largamente estudados, em face do seu impacto nas organizações, com reflexos evidentes nos resultados obtidos nesse diapasão. A literatura aponta que a cultura possui apenas aspectos formais e abertos. Apenas? Não, a gente viu. Existem também os informais e fechados. Letra B. O clima organizacional é passível de aferição, inclusive mediante pesquisas específicas que indicam o grau de satisfação na organização. Volta aqui para mim. Quando eu falo de clima, por que eu preciso guardar? Presta atenção, olha lá, pessoal. Clima, percepção. É a palavra-chave, né? Então, clima é a percepção do colaborador em relação ao quê? Em relação ao ambiente organizacional, tá certo? A letra B volta aqui, ó, quando diz o clima é passível de aferição, sim, ele é passível de ser avaliado, inclusive mediante pesquisas, sim, que vão indicar o quê? O grau de satisfação na organização. Se a percepção dele, vou associar essa palavrinha que é muito chave, se a percepção dele for positiva, a tendência é um nível de satisfação, um grau de satisfação maior. Letra B é a nossa resposta. C diz assim, cultura pode ser reforçada por diferentes fenômenos, entre os quais pelo denominado como contracultura. Amados, contracultura jamais vai reforçar a cultura, muito pelo contrário. A contracultura, ela enfraquece, tá certo? Na realidade, ela vai enfraquecer a cultura, porque é um movimento contrário ao que a cultura determina, tá certo? Na realidade, contracultura é um movimento contrário à cultura dominante. D. Tanto o clima como a cultura são aspectos passíveis de avaliação, mensuração e controle. Até aqui está perfeito. Eu faço pesquisa de clima e faço pesquisa de cultura, vírgula. Sendo o clima, contudo, mais estático. Aqui não. Quem é mais estático é a cultura. Clima é mais dinâmico, tá certo? Na diferenciação, cultura é mais estático, clima é mais dinâmico. E o clima organizacional corresponde ao aspecto perceptível por terceiros, que é um aspecto perceptível sim, mas não por terceiros. É pelos colaboradores da organização. É pelo público interno, enquanto a cultura é percebida apenas pelos membros da organização. Errado, tá certo? A cultura ela pode ser percebida tanto pelos membros da organização como também por terceiros. Portanto, a letra E também não cabe. Sobre cultura e clima, vamos lá. Em uma cultura forte, os valores essenciais da organização são intensamente acatados e amplamente compartilhados. Volta aqui para mim. Existe cultura forte e cultura fraca. A forte, alto nível de coesão, como também alta resistência. Cultura fraca, ela é heterogênea, amorfa, baixo nível de coesão, como também menor resistência à mudança. Se precisar mudar, muda mais fácil uma cultura fraca, tá certo? Numa cultura forte, como é alto nível de coesão, os valores são intensamente acatados pelos colaboradores, como dito, na letra A. Volta aqui então, letra A respondeu, mas vamos continuar aqui para a gente ir reforçando essas dicas que eu estou trazendo para você. A cultura se torna um passivo quando os valores compartilhados estão em concordância com aqueles que podem melhorar a eficácia da organização. Peraí, se vai gerar concordância, né? Esses valores compartilhados com aqueles que podem melhorar a eficácia da organização, isso não é um passivo, tá certo? Eu posso dizer, inclusive, que isso é até uma função, porque passivo é negativo, ok? Então, a cultura se torna uma vantagem, né? E não uma desvantagem, não um passivo. C. As organizações que adotam uma cultura espiritual.
Isso existe? Claro que existe. Existem culturas que têm por valor a espiritualidade? Tem, mas vamos ver isso aqui. No ambiente de trabalho, promovem práticas religiosas. O problema é isso aqui, ó. Nada tem a ver cultura espiritual com práticas religiosas. Cultura espiritual são culturas que adotam uma postura colaborativa. São culturas do ser, valorizam as relações humanas, as relações interpessoais, ok? Isso é uma cultura do ser. O contrário seria uma cultura do ter. É uma cultura material. Existe cultura espiritual e cultura material. A material é uma cultura do ter e não uma cultura do ser. D diz assim, cultura possui natureza avaliativa, podendo ser classificada como favorável ou desfavorável. Jamais, tá certo, pessoal? Cultura possui natureza descritiva. Agora, se eu estivesse referindo aqui no lugar de cultura clima, essa alternativa estaria correta, tá? Clima, sim, natureza avaliativa, pode ser classificado como favorável ou não. Enquanto o clima é descritivo, objeto de constatação. Não, aqui seria o quê? Cultura, ok? A banca gosta de cobrar isso aqui, né? Ficar invertendo. Guarda, cultura é valor, né? Clima é percepção. Clima é avaliativo, cultura é descritivo. E letra E, os denominados artefatos, vocês viram, artefato é um nível superficial, não é isso? Ao contrário do que o nome possa sugerir, corresponde a aspectos fechados da cultura. Errado, né, minha gente? Aspectos abertos da cultura. Aposto muito, viu, gente? Questão de prova sobre cultura organizacional e clima e essa brincadeira da banca, né, de trabalhar com os conceitos, trabalhar com as características, né, trabalhar com os níveis da cultura, principalmente, que isso tende a ser muito cobrado. Queridos, nós vamos precisar, você tem que prestar atenção nessa parte, você quer que a questão líquida dê certo. Eu estou querendo ser materializada no momento da sua prova, eu quero chegar lá e você dizer assim, nossa, Andréia, aqui, ó, essa questão aqui a gente percebe que é tendência. Por quê? Porque desenvolvimento institucional, a gente fala disso dentro de administração, mas a gente trata disso também dentro de gestão de pessoas. Então, volta aqui a câmera para mim, presta atenção. Quando a FCC, ela cobra desenvolvimento, quando ela cobra, perdão, essa parte de mudança, normalmente ela vai falar de DO, desenvolvimento organizacional. Por quê? DO é mudança planejada. E como é que a gente promove a mudança planejada do ponto de vista da gestão de pessoas? Preparando as pessoas, né? Preparando os indivíduos, preparando os grupos de trabalho, melhorando as relações entre os grupos, trabalhando a organização como toda. Então, as técnicas de DO elas são voltadas para o indivíduo, para as equipes de trabalho, para as relações intergrupais e para a organização como um todo. O que normalmente a banca cobra, as técnicas de DO. Guarda, DO é mudança planejada. A gente vai fazer um diagnóstico para entender os problemas que existem nessa organização, aplicar essas técnicas de intervenção para promover o desenvolvimento das pessoas, o desenvolvimento dos grupos, o desenvolvimento da organização como um todo. Vocês têm no material de vocês, antes dessa questãozinha, aliás, depois dessa questãozinha, um quadro com essas 5 técnicas que eu preciso que você revise. Você que não viu, essa é uma dica imperdível. Essa é a proposta, né, do Imperdível, é que você realmente entre em contato com esse conteúdo e isso possa chegar na hora da prova, assim, muito fresquinho, e isso possa fazer ali realmente uma diferença. Então, vem comigo entender inicialmente quais são, ou que cada técnica dessa daqui quer representar, ou que cada uma tem por finalidade. Quando cair, você vai precisar estar atento. O enunciado está falando que é DO para o indivíduo. Em outras palavras, é uma técnica para o indivíduo. Como é que essa técnica é chamada? Treinamento da sensitividade. O treinamento de sensitividade pode vir assim também, tá? Grife isso aí no material de vocês. É uma técnica voltada para o indivíduo, denominado treinamento da sensitividade. Ela é chamada também de grupos de treinamento, tá certo? Que são orientados por um líder treinado. Então, vai ter um líder treinado que vai ajudar você a ficar mais sensível
quanto às suas habilidades e dificuldade de relacionamento interpessoal. A ideia aqui é fazer você ficar mais sensível a essa temática denominada relacionamento interpessoal. Mas o que relacionamento interpessoal, Andréa, tem a ver com mudança? Relacionamento interpessoal tem tudo a ver com mudança. Quando as pessoas elas não se relacionam bem, elas não têm habilidades comportamentais, normalmente elas se fecham dentro das suas unidades. Isso não promove inovação, diferenciação, isso não promove novos produtos, novos serviços, isso não promove solução adequada dos problemas. Então, é preciso melhorar as relações interpessoais. As técnicas de DO, elas propõem trabalhar as pessoas num primeiro momento, para que elas se abram mais, para que elas interajam mais. Então, primeiro momento, sensibilizar as pessoas, e isso é chamado de treinamento de sensitividade, isso é uma técnica para um indivíduo. Volta aqui comigo. DO para 2 ou mais pessoas. Aqui a gente está falando de análise transacional. O item falou de análise transacional. Ah, tá. Então, isso é para 2 ou mais pessoas. Eu vou reunir pessoas e vou colocar essas pessoas para interagir. Em outras palavras, as relações interpessoais ocorrem através de transações. Você coloca essas pessoas em situações de interação umas com as outras. Com qual finalidade? Guarda isso, palavrinha-chave, autodiagnóstico. Então, primeiro você sensibiliza as pessoas, depois se coloca essas pessoas para interagir umas com as outras, para que elas façam um autodiagnóstico acerca das suas habilidades de relacionamento. DO para equipe ou grupos. Olha como é que ela é chamada, consultoria de procedimento. Aqui eu tenho um especialista, é um consultor, que vai reunir as equipes de trabalho dentro dessa organização, para que essas equipes consigam identificar os seus processos internos, consigam melhorar esses processos internos, estabelecer melhor as metas, os objetivos, melhorar o trabalho de participação, de liderança, de tomada de decisão, confiança e criatividade. Em outras palavras, desenvolver as equipes dentro da organização. Isso a gente denomina de consultoria de procedimento. Temos DO também para relações intergrupais. Quando tem grupos que estão em situação de conflito entre si, a gente trabalha com reunião de confrontação. A gente vai ter um terceiro, né, que é esse consultor, que pode ser interno ou externo. Ele vai colocar essas duas equipes de trabalho que estão antagônicas, em outras palavras, elas estão com desconfiança, com hostilidade, discordância, não estão interagindo bem entre si, para que elas próprias possam realizar uma autoavaliação, os grupos possam realizar uma autoavaliação e possa melhorar as relações entre esses grupos, ok? E DO para a organização como um todo. Olha como é que a gente chama, retroação de dados, é o feedback de dados. É uma técnica de mudança comportamental que vai partir do princípio que quanto mais dados e informações você tem, né, que você recebe sobre si, sobre outras pessoas, sobre os grupos, sobre a organização como um todo, isso ajuda você a agir criativamente. Volta aqui para mim. Olha só, nós estamos falando de 5 técnicas que são muito cobradas pela FCC. Tem uma técnica que é uma técnica voltada para o indivíduo, para sensibilizá-lo acerca da importância das relações interpessoais. Depois, uma técnica que é voltada para 2 ou mais pessoas. Nessa técnica, que a gente chama de análise transacional, você vai colocar as pessoas interagindo umas com as outras para que elas façam um autodiagnóstico acerca das suas habilidades. Existe DO para os grupos de trabalho, cada grupo dentro da organização vai participar de uma consultoria de procedimento para melhorar o desenvolvimento dessa equipe. Tem DO para relacionamentos intergrupos. 2 grupos em antagonismo vão para uma reunião de confrontação mediada por um consultor interno ou externo para melhorar as relações entre esses grupos. E DO para a organização como todo, que é chamado de quê? Retroação de dados. Quanto mais dados cognitivos, quanto mais informação você tem, maior a tua capacidade de agir de forma criativa e solucionar os problemas. Essa é a teoria de DO, tá certo? Essas técnicas são aplicadas exatamente para melhorar e desenvolver a organização, provocando uma mudança, mas de forma estruturada, de uma forma planejada. Vem cá comigo, volta nessa questão, e aí a gente vai tratar só de mais um outro ponto sobre DO,
que a FCC também costuma cobrar. Esse item está dizendo assim, as ações de desenvolvimento organizacional relacionadas com os processos de mudança englobam, por exemplo, treinamento de sensitividade, que corresponde a uma técnica de alteração comportamental com a ajuda de um consultor interno ou externo. Dois grupos antagônicos em conflito podem ser tratados através de uma reunião de confrontação. Olha, o item está pedindo, o enunciado está pedindo treinamento de sensitividade. Treinamento de sensitividade é para um indivíduo só. No caso, a reunião de confrontação é para relacionamento entre grupos, né? Então, não pode ser letra A. B. Ao diagnóstico preliminar, a implementação do processo de mudança, efetuado pela aplicação de um questionário para identificar os principais erros da organização. Esse diagnóstico ele é feito antes de você aplicar essas técnicas, mas não diz respeito ao treinamento de sensitividade. C. Em reunir grupos chamados grupos de treinamento, que são orientados por um líder treinado para aumentar a sua sensibilidade quanto às suas habilidades e dificuldade de relacionamento intergrupal. Aqui sim, a gente está falando do treinamento de sensitividade, que na realidade, tem essa finalidade inicial de fazer com que as pessoas fiquem mais sensíveis, né, na realidade, a essa temática de relacionamento interpessoal. Na letra D, está dizendo assim, a denominada análise transacional. A análise transacional é para duas ou mais pessoas. Realmente é para promover o autodiagnóstico? Tá certo dizer isso, mas não é o que o enunciado está pedindo, não é isso? Então, olha aqui, esse autodiagnóstico, deixa eu acertar essa canetinha aqui, ó. Tá certo aqui, ó. O autodiagnóstico, ele tem a ver com análise transacional? Tudo a ver com análise transacional, mas o enunciado está pedindo treinamento de sensitividade. E letra E, uma técnica de mudança de comportamento que proporciona aprendizado de novos dados a respeito de si, do grupo ou da dinâmica de toda a organização. Esse método daqui, na realidade, ele é chamado de retroação de dados, que é para toda a organização. Retroação de dados. Pessoal, fica aqui essa hiper mega dica. Eu digo para vocês, pelo comportamento da banca, existe uma probabilidade grande de cair DO, né? É um tipo de conteúdo que normalmente os alunos não estudam. Quando parece, o aluno fica até meio assustado, meu Deus, o que é isso e tal. É muito simples, você tendo clareza exata das 5 técnicas, isso aqui ficando na tua memória recente, e o Imperdível tem essa proposta, né, de deixar isso tudo muito bem aflorado, né, e essas técnicas é exatamente para, caiu a questão, você vai lá e consegue dominá-la. Beleza? E aí, para fechar, nós vamos falar disso aqui, ó. Congelar, descongelar, descongelar, recongelar e mudar, que é uma fase intermediária. Então, segundo Kurt Liu, ele fala, né, que a mudança tem essas 3 fases, descongelamento, mudança e recongelamento. O item está pedindo a fase do novo, né, recongelamento, que a gente também pode chamar assim, novo congelamento ou recongelamento. Olha o que Kurt Liu diz. Ele diz que a primeira etapa da mudança é essa aqui, ó, descongelar. Velhas ideias, práticas são derretidas, abandonadas, desaprendidas. Aí sim, depois que isso acontece, a gente promove a mudança. Incorpora novas ideias, novas práticas, enfim. Aqui vai ser preciso uma identificação com esse novo, porque se não ocorrer pode ser que a pessoa volte às velhas práticas, e uma internalização dessas novas práticas. Isso aqui ajuda, tem que trabalhar esses 2 mecanismos para ajudar no processo de mudança. Depois, para que o indivíduo não volte a recorrer, né, nas velhas práticas, é preciso ainda recongelamento. Novas ideias e práticas precisam ser incorporadas. O que caracteriza o recongelamento é a ideia de que é algo definitivo, incorporou, faz parte da cultura. Aqui a gente precisa de suporte, precisa de bastante reforço para que a pessoa não volte aí às velhas práticas, tá certo? Essas são as 3 etapas consecutivas quando se fala de mudança. Nesse item de prova, eu estou pedindo para que você avalie de acordo com o recongelamento, que é essa fase mais definitiva. Letra A diz assim, a fase intermediária da mudança. Está errado, porque a fase intermediária é a própria mudança, né? Então, não pode ser
a letra A, tá? Falou de fase intermediária, aqui é a fase de mudança, eu estou pedindo recongelamento. Letra B, a etapa em que novas ideias e práticas são experimentadas, a adoção de novas crenças e atitudes são imediatamente instaladas. Bom, quando eu começo a introduzir essas novas ideias, né, e práticas, isso aqui também é a fase de quê? Mudança. Letra C, etapa final da mudança. As novas crenças e atitudes são definitivamente incorporadas e passam a fazer parte da cultura organizacional, tá certo? Aqui sim eu posso falar de recongelamento. Show de bola. Letra C a gente já achou. Letra D, a fase inicial. Fase inicial é descongelar, é derreter as velhas práticas e ideias. Descongelamento. Então, errado, né? Não pode ser. E a etapa inicial também a gente considera como descongelamento. Mas na etapa inicial, está dizendo aqui que representa a total estabilização da mudança? Não, essa total estabilização só vai ocorrer no recongelamento. Tá? Entendendo que a etapa inicial, aí seria a fase de descongelamento, ok? Letra C é a nossa resposta. Aqui, pessoal, olha, eu trouxe essas dicas para vocês, eu espero assim que ajude muito, que vocês tenham muito êxito na execução dessa prova, que vocês alcancem os resultados de vocês, tenham muito sucesso na vida pessoal e na vida profissional. Eu deixo aqui o meu forte abraço para vocês, desejando muito sucesso, muitas felicidades. E aí, fica aqui as nossas dicas do Imperdível. Um forte abraço.